Eu quero cumprimentar a todos os participantes dessa terceira conferência internacional com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos a estarem lendo comigo o texto da palavra do Senhor que está em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, que diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Meus queridos, estamos mais uma vez nessa conferência internacional e, como deve ter sido dito anteriormente, não tem o objetivo de aprofundar, de estudar minuciosamente a palavra, nem o tema que está sendo proposto. Esse tema, ele é fruto, ele é resultado de oração, revelação do Espírito Santo, e o objetivo é que você possa ser alcançado, e o Espírito Santo ele possa lhe levar a aprofundar, a conhecer mais, a alcançar aquilo que é a sua necessidade e a sua expectativa. O tema da nossa aula aqui é Nós em Cristo. E nós vamos entender isso aí dentro, né, de um propósito onde o Senhor, primeiramente, nos falou dos atributos do Senhor Jesus. O pastor Gerson Novo, ele trouxe esse tema e certamente quando você estava ouvindo e você entendeu, né, que um aspecto ou mais aspectos foi que te atraiu à presença do Senhor. Depois, o pastor Ailton, ele trouxe o tema Cristo em mim, e ele falou daquilo que acontece na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor Jesus entrar. Agora, na nossa aula, nós já vamos avançando e vamos ampliando o nosso entendimento acerca do propósito de Deus para a nossa vida. E o objetivo agora é nós em Cristo. E eu gostaria de começar essa palavra com uma indagação aqui acerca do texto que nós lemos. E Paulo, ele fala que aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Paulo está falando aqui a respeito de um mistério. E qual seria esse mistério? Qual seria esse mistério? E nós entendemos aqui que esse mistério é a igreja. Paulo, ele alcançou, né, o entendimento acerca daquilo que Deus tem para a igreja. E Paulo, ele alcançou isso, ele entendeu isso até mesmo pela sua própria experiência. Porque Paulo, ele era judeu, ele era israelita, ele era religioso, ele conhecia a palavra, ele praticava aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conhecia, e Paulo, ele começa agora a enxergar de uma forma maravilhosa como Deus foi preparando todas as coisas. E Paulo foi entendendo que o grande projeto de Deus sempre foi, desde o começo até a altura da vida dele, sempre foi a igreja. E mesmo lá no Velho Testamento, né, as coisas da lei, tudo isso já mostrava essa igreja. Claro que lá era apenas um protótipo da igreja, né? Aquela igreja, né, que se chamava Israel, a igreja que se chamava Israel. Essa igreja que foi gerada por Deus, por um milagre, né? Foi gerada de um homem, de um casal que não podia ter filhos, né? Mas Deus tinha feito uma promessa. E o Senhor disse assim: da sua descendência
A sua descendência seria poderosa, seria numerosa na terra. E essa primeira igreja, ela era constituída da descendência de Abraão. Aqueles que são o alvo, que são o objeto dessa promessa que Deus fez ali a Abraão. Então, aquela igreja do Velho Testamento, ela tem essa característica, né? A consanguinidade, né? Eles eram todos da mesma origem, da mesma família, eram todos da mesma parentela. Outro aspecto interessante é que, logo cedo, né, Deus mostrou o homem, né, a coisa terrível que é o pecado. O pecado, ele gera a morte, ele gera a separação do homem para com Deus. E desde o começo, Deus já ali, primeiro um animal que foi morto para cobrir o homem. E Deus já foi mostrando, né, a necessidade, né, de apresentação do sangue, do sacrifício. Animais eram mortos para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Na cerimônia ali, quando alguém levava um animal para o sacrifício, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, e aquele ato, aquele gesto tipificava que os pecados, os meus pecados, estão sendo passados para aquele animal. Então, não havia culto sem sacrifício, não havia culto. Para haver culto, para o homem ser recebido na presença do Pai, o pecado daquele homem precisava ser perdoado. E o sangue do animal, ele era derramado para que isso acontecesse. Outra coisa interessante, impressionante, que Deus estabeleceu ali com os israelitas, foi quando Deus mandou que eles edificassem um tabernáculo. E eles edificaram aquele tabernáculo, cada um doou, né, o melhor que tinha. Ali a oferta era oferta alçada, então cada um doava o melhor que tinha. O tabernáculo era o melhor do que todos tinham, era tudo que havia de melhor em cada tribo, em cada família, era o tabernáculo. E o tabernáculo era ali o sinal vivo da presença de Deus. Deus mandou construir o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do seu povo. Deus queria tabernacular com Israel. E ali todos viam, todos sabiam que o Senhor estava presente, porque a nuvem, ela fisicamente, ela estava ali. E a presença de Deus no meio do seu povo trazia paz ao seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo trazia refrigério, descanso. Aquele deserto terrível, aquele sol inclemente, a presença de Deus trazia descanso, a presença de Deus trazia paz, a presença de Deus trazia confiança, a presença de Deus trazia esperança de que brevemente eles passariam por aquele deserto e entrariam numa terra que Deus estava preparando para cada um deles. Então, esses elementos, né, só esses elementos já mostram de forma maravilhosa como Deus operou na vida, né, daqueles primeiros, daquela primeira igreja. Só que Deus, ele tinha um propósito, ele tem um propósito para a sua igreja, tanto o protótipo, a igreja do primeiro tempo, como a igreja do nosso tempo. Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito para aquela igreja. E o propósito de Deus era se revelar ao mundo. Era que o mundo conhecesse o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a vida eterna que ele tem para o homem, através daquela igreja. E nós vimos, meus irmãos, que essa aliança, ela foi quebrada. E ela foi quebrada por quê? Porque houve desvio. Ela foi quebrada unilateralmente. O homem quebrou a aliança. O povo israelita, aquele povo escolhido, aquele povo que era fruto de milagre, ele quebrou essa aliança. E agora,
Eles tomam uma posição, eles se apropriam, como se eles fossem um povo especial, que merecem receber a lei e a palavra. Eles são esse povo escolhido. Os demais povos até são chamados de gentios, povos comuns. Nós é que somos o povo escolhido. Mas, na verdade, né, Deus, ele tem um propósito e ele tem um compromisso, né, que ele estabeleceu para alcançar e para salvar o homem. Né? E esse propósito, ele precisa acontecer. Se aquele povo, ele rejeita, a palavra diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor, né, ele faz de novo uma aliança. E agora ele vai constituir um novo povo, ele vai constituir uma nova igreja. E como é que ele faz isso? Ele manda o seu filho. Ele manda o seu filho. O filho que estava com ele desde o início, desde sempre. O verbo vivo. João, ele fala de Jesus como o verbo vivo, aquele que estava no começo com Deus. Aquele por meio de quem foram feitas todas as coisas. E agora, né, o Senhor Jesus, ele vem para restaurar essa aliança de bênção, essa aliança de salvação. E ele vem, né, e as pessoas, né, elas ficam maravilhadas com o Senhor Jesus. Ele vem de onde? As pessoas disseram, mas vem cá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquela região pobre ali? Ele vem de uma família pobre, ele cresce numa região pobre, mas o Senhor era cheio da graça e do conhecimento de Deus. As pessoas ficavam maravilhadas com a forma como ele falava, a empatia que o Senhor Jesus tinha com as pessoas. Ele sofria com as pessoas, ele sofria as dores das pessoas. E ele tinha sempre uma palavra de graça, uma palavra de acolhimento, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E ninguém nunca viu um amor igual a esse. O mundo, ele precisava conhecer esse amor, porque o amor do mundo não é esse amor. É um amor que depende de uma série de coisas, depende de circunstância, é temporal, começa, mas depois acaba. Mas o amor de Jesus não. E o Senhor Jesus, ele começa a exercer o seu ministério, ele começa a falar, ele fala da eternidade. E ele fala que a eternidade é para todos. E quando ele fala nisso, né, a mente das pessoas se abre. Uma nova esperança, uma nova perspectiva para aqueles que não tinham nenhuma perspectiva. E agora essas pessoas começam a seguir o Senhor Jesus, começam a ouvir a sua palavra, começam a ver o poder de Deus manifesto na sua vida. Começam a ver que a palavra de Jesus, ela vence todos os obstáculos humanos. Ele fala, o surdo ouve. Ele fala, o cego vê. Ele fala, o morto levanta. Ele fala, a tempestade, ela acalma. As pessoas ficavam maravilhadas com o Senhor Jesus, com a sua graça. E no fim, né, termina que o Senhor Jesus, ele morre. Ele é julgado, ele é acusado por uma coisa que ele não cometeu. Ele era o Cordeiro perfeito de Deus, sem pecado, sem mancha, sem mácula, mas mesmo assim, aprove a Deus que ele viesse, que ele morresse, e que ele fosse condenado, e que derramasse o seu sangue, para que agora começasse um novo tempo na vida do homem. Foi isso, meus queridos irmãos, que Paulo ele foi alcançando.
Ele foi começando a ver tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou, as coisas pelas quais ele lutou. E ele começa a ver aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus começa a fazer através de Jesus. E Paulo entende uma coisa, que esse ministério do Senhor Jesus, ele não pode parar. Jesus começou algo que não podia ser interrompido. Por quê? Porque havia uma razão especial. Jesus ele veio trazer salvação. E essa salvação ela precisava continuar. Não só naquela geração, mas em todas as gerações seguintes. Todas as gerações que viriam precisavam conhecer a respeito de Jesus e do seu sacrifício e da sua vida e da vida que ele traz ao homem, como diz a palavra, vida abundante. E Paulo, ele começou a enxergar esse projeto. Ele começou a enxergar esse projeto. E ele vê agora, né, esse projeto da igreja, como ela agora ela foi sendo constituída. No primeiro projeto foi pela fidelidade de um homem. Foi uma aliança firmada com a genealogia de um homem, a genética de um homem, o sangue de um homem. Mas agora começa algo novo. E agora é pelo sangue de Jesus, é pela vida do Senhor Jesus. A igreja, ela nasce do sacrifício de Jesus. A igreja nasce da morte do Senhor Jesus. E agora, né, essa igreja, ela precisa ir adiante. Ela precisa ir avante. O sangue é o sangue de Jesus. Essa é a genética dessa igreja. Todos que fazem parte dessa igreja estão debaixo desse sangue de Jesus. Estão debaixo do perdão de Jesus. Estão debaixo da vida de Jesus. É interessante, meus irmãos, que a tendência, assim como foi na primeira aliança, agora também é. A tendência é haver uma descaracterização. Para muitos, igreja, né, é um nome, é uma denominação, é a figura de uma pessoa imponente. Mas não, a igreja é a reunião de pessoas simples, como eu e você, que estejam onde estiverem, estão sendo alcançados pela bênção de Deus, pela presença de Deus. O sangue de Jesus nos alcança. O sangue de Jesus nos liga, nos une. O sangue de Jesus é a razão pela qual nós estamos na presença de Deus. Jesus morreu para que o nosso pecado seja perdoado. Agora, não pelo sangue de um animal, mas pelo sangue de Jesus. Foi por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sangue nos alcança e nos leva à presença de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que agora o Espírito Santo, né, Jesus, ele começou o seu ministério e o Espírito Santo veio sobre ele. O Senhor Jesus realiza o seu ministério, depois morre, ressuscita, sobe aos céus, mas ele deixa o seu Espírito Santo. E agora o Espírito Santo dele está sobre a igreja. E é esse Espírito Santo que vai dar a unidade. É esse Espírito Santo que vai operar agora em cada um. No Velho Testamento, cada um levava o seu animal para ser morto, para ser sacrificado. Agora não. Agora, nesse novo momento, o Espírito Santo que foi derramado sobre todos, ele opera em nós. É ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É ele que diz para nós. E agora, quando o Espírito Santo convence, eu lanço mão daquilo que o Senhor Jesus já fez, o seu sacrifício, e eu clamo pelo sangue de Jesus, e eu recebo o perdão dos meus pecados.
Outra bênção maravilhosa, meus irmãos, lá no Velho Testamento, foi o tabernáculo. E agora, o Senhor, lá mesmo ainda no Velho Testamento, ele faz a promessa de que iria restaurar esse tabernáculo. O Senhor fez uma promessa, que iria derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e se cumpriu. E o Senhor disse que ia levantar, erguer novamente esse tabernáculo. E Deus estaria conosco. Deus iria conosco na nossa jornada. Ele iria tabernacular conosco. Essa é a bênção do tabernáculo era para Israel. A bênção do tabernáculo dessa hora é para a igreja. É para aqueles que estão acampados ao redor desse tabernáculo. É aqueles que estão debaixo dessa operação do Espírito Santo. E agora, né, a igreja, ela vive essa bênção, ela vive essa comunhão. Deus está presente, Deus está... Não é semântica. Nós sabemos, nós sentimos, nós provamos. Deus está presente, Deus está andando conosco. E essa presença de Deus é que nos faz descansar. É essa presença de Deus que nos traz refrigério. É essa presença de Deus que nos traz paz. É essa presença de Deus que nos traz esperança. É por isso que nós precisamos fazer parte dessa igreja para receber, né, esse benefício da presença de Deus em nós. Meus irmãos, e aqui, né, Paulo, ele olha e ele vê esse projeto. E nós vemos aqui ele escrevendo aos Colossenses, ele escrevendo aos Efésios, ele levando aqueles irmãos a entender isso e conclamando e chamando esses irmãos para que cada um se posicione. Uma coisa, meus irmãos, é o projeto. Outra coisa é a ação, é o trabalho, é a construção. E agora Paulo chama os irmãos para essa construção, a construção desse projeto. Então, meus irmãos, agora, né, Paulo, ele chama, porque ele sabe, né, que por mais edificado que ele seja, por mais intimidade que ele tenha com Deus, ele não pode alcançar isso. É uma tarefa para o nós, não é mais para o eu, é para o nós. Então, agora todos são chamados pelo Espírito Santo, são movidos pelo Espírito Santo para entender que Deus tem um propósito para a sua igreja. E que esse propósito de Deus, ele está acima dos meus próprios propósitos pessoais. Paulo é um exemplo disso. Era um homem influente, falava várias línguas, e certamente ele tinha um futuro brilhante. Mas Deus o chamou dentro de um propósito maior, e ele enxergou isso, e ele entendeu isso. E o Senhor quer que nós entendamos também. E a igreja hoje, né, ela vive aqui nessa terra dentro de um propósito. E nós precisamos entender esse propósito para que o objetivo de Deus se cumpra nessa geração, no meio de nós. Ou seja, para que o mundo conheça aquilo que nós conhecemos. Para que o mundo conheça esse Jesus. Para que o mundo conheça esses atributos de Jesus. Esses atributos, eles precisam ser visíveis. Pela fé. Não, o mundo não tem fé. Ele precisa ver. Ele precisa ver. Ele precisa ver, né, o amor do Senhor Jesus em nós. Esse amor que não é circunstancial, esse amor que não é temporal. O mundo precisa ver em nós. Né? O mundo precisa ver em nós, né, a temperança, a capacidade, né, de vencer, de passar pelas situações, pelas lutas, de uma forma diferente,
com esperança, com fé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai passar, Deus vai nos conduzir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o mundo está vendo a forma como eu estou vivendo. O mundo está vendo a forma como eu estou passando por essa pandemia. Não com desespero. Ah, pastor, mas irmãos estão morrendo. Estão morrendo. E estariam morrendo também. A toda hora tem gente morrendo. Deus está chamando ali os seus para estarem com Ele. E quando chegar a minha hora, Deus vai me chamar também. Ou com pandemia ou sem pandemia. Mas a minha vida, ela existe dentro de um propósito que é de Deus. E o mundo precisa saber disso. E o mundo precisa conhecer a palavra, para que as pessoas também possam estar debaixo dessas promessas, para que as pessoas também possam usufruir daquilo que foi o ministério de Jesus. As pessoas seguiam Jesus e amavam estar com Jesus, queriam ouvir a sua voz, queriam ouvir a sua palavra, queriam ser tocadas por Ele. Que coisa maravilhosa! As pessoas também, elas querem isso, elas querem ouvir a voz do Senhor, elas precisam ouvir a voz do Senhor Jesus. As pessoas precisam conhecer e descobrir esses atributos do Senhor Jesus, através da igreja. E assim, é propósito do Espírito Santo, que essa igreja, ela esteja firmada, ela esteja edificada. É preciso, meus irmãos, que essa igreja, ela tenha as marcas do Senhor Jesus, as características do Senhor Jesus, para que assim o mundo possa ser tocado pela igreja, não só pela sua palavra, mas pela sua vida e pelo seu exemplo. As pessoas, confundem muitas vezes, muitas coisas, e falam disso, falam daquilo, igreja é isso, igreja é aquilo. Não, a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Ela tem uma marca, o sangue de Jesus. Ela tem um DNA, o DNA do Senhor Jesus. Ela tem uma mensagem, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem da palavra, a mensagem da verdade. Ela tem uma vida de exemplo, uma vida abundante, uma vida de paz. A mensagem da igreja para o mundo é a mensagem de vida e vida eterna. Então, Paulo, ele alcançou esse mistério e ele viu que o projeto de Deus foi a construção dessa igreja, desde lá do Velho Testamento até os nossos dias. E com essa conferência, o Senhor, Ele quer que nós entendamos isso. Que a missão da igreja, ela continua em nós. Nós em Cristo. Eu sozinho, eu não posso muita coisa. Mas juntos nós podemos. Ninguém vai impedir, ninguém vai barrar a igreja. A pandemia, agora de manhã mesmo recebi a notícia que governos de alguns estados estão fechando as igrejas. E agora as igrejas estão fechadas. Mas aqui estamos nós. Outras portas se abrem. E agora o mundo pode ouvir em várias línguas a respeito desse amor, a respeito desse projeto, a respeito desse Jesus que um dia nos atraiu e que entrou em nosso coração e que nos fez deixar as coisas que são próprias nossas, o meu eu, a minha vontade, os meus planos, os meus objetivos de vida. E o Senhor me fez ver algo maior e algo melhor. Saber que nós estamos sendo conduzidos como um corpo, como uma igreja, como um povo. O texto diz assim: vós que antes não erais povo, agora sois povo. Antes era eu e meu, agora somos nós. Nós
em Cristo. Que Deus abençoe. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.